O telefone tocou no meio da noite, cortando o silêncio do apartamento como uma lâmina afiada. Tiago acordou sobressaltado, o coração acelerado, olhando para o ecrã iluminado. Um número desconhecido, com indicativo de Lisboa. Hesitou, mas algo o impeliu a atender. Está, murmurou, a voz rouca de sono. Do outro lado, uma voz tremula, quase quebrada. Tiago. Sou eu. O Miguel. O mundo parou. Miguel. O nome que ele enterrara há 10 anos, junto com todas as promessas não cumpridas, os beijos roubados nas sombras do bairro alto, o amor que devorara os dois como um fogo incontrolável. Tiago sentou-se na cama, as mãos tremendo. Miguel. Como? Por que agora? Preciso de te ver. É urgente. Aconteceu algo. Algo que muda tudo. Tiago era um homem de 32 anos, arquiteto bem-sucedido em Lisboa, vivendo uma vida calma no Príncipe Real, o bairro gay da cidade onde se sentia finalmente livre. Portugal mudara muito desde a juventude deles, o casamento igualitário, a adoção, as leis que protegiam, mas nem tudo era perfeito. Ainda havia olhares, sussurros, famílias conservadoras que viravam as costas. Tiago construíra uma armadura, namoros casuais, amigos leais, uma carreira brilhante. Mas Miguel fora o primeiro, o único que verdadeiramente partira o seu coração. Eles conheceram-se na universidade, em Coimbra, onde Tiago estudava arquitetura e Miguel medicina. Dois rapazes do interior, de famílias católicas tradicionais, que descobriram um ao outro numa festa clandestina. Os primeiros toques foram elétricos, cheios de medo e desejo. Eu amo-te, sussurrara Miguel uma noite, após uma discussão acalorada sobre o futuro. Mas a minha família. O meu pai nunca aceitaria. Tiago lembrava-se de cada palavra. O pai de Miguel, um empresário conservador do Porto, descobrira cartas, mensagens. Ameaçara deserdá-lo, cortara o apoio financeiro. Miguel, aterrorizado, escolhera a família. Partira para o Brasil, dizendo que era melhor assim, que o amor deles era uma loucura passageira. Tiago ficara destruído, jurando nunca mais se apaixonar daquela forma. Agora, 10 anos depois, aquela voz no telefone reabria todas as feridas. Onde estás? Perguntou Tiago, tentando manter a compostura. No aeroporto. Cheguei hoje. Posso ir aí? Tiago fechou os olhos. Dentro dele, uma guerra, o rancor acumulado, a saudade que nunca morrera, o medo de voltar a sofrer. Sim. Vem. Quando Miguel chegou, a chuva caía forte sobre Lisboa. Tiago abriu a porta e ali estava ele, mais velho, com rugas de preocupação nos olhos castanhos, o cabelo mais curto, mas o mesmo sorriso tímido que o conquistara. Abraçaram-se sem palavras, um abraço que durou demais, cheio de perguntas não ditas. Desculpa, murmurou Miguel, entrando. Por tudo. Por ter fugido. Tiago serviu vinho, as mãos ainda tremendo. Sentaram-se no sofá, olhando para o Tejo ao longe, iluminado pelas luzes da cidade. Porque agora, Miguel? O que mudou? Miguel baixou o olhar. O meu pai morreu há 6 meses. Cancro. Nos últimos dias, confessou-me algo. Algo sobre ti. Tiago sentiu um frio na espinha. Sobre mim. Ele sabia de nós. Sempre soube. E interferiu mais do que pensei. As palavras pairaram no ar. Miguel contou, o pai pagara a alguém para vigiar Tiago, ameaçara espalhar rumores na universidade se Miguel não partisse. Fora mais que medo familiar, fora chantagem. Eu era covarde, Tiago. Escolhi o caminho fácil. Mas agora. Voltei para ficar. Quero recuperar o tempo perdido. Tiago sentiu as lágrimas subirem. Raiva, alívio, confusão. Como perdoar 10 anos de ausência. Mas o toque da mão de Miguel na sua era o mesmo de sempre, quente, familiar. Não é tão simples, disse ele. Eu mudei. Tu mudaste. Conversaram até o amanhecer, revivendo memórias, as noites escondidos no mirador da Senhora do Monte, os beijos passionais no castelo de São Jorge, as promessas de um futuro juntos que nunca chegara.
Miguel revelara que no Brasil casara com uma mulher, por pressão social, mas divorciara-se há 2 anos. Nunca amei ninguém como a ti. Tiago lutava internamente. Queria acreditar, mas o medo de ser abandonado novamente corroía-o, e se a tua família ainda não aceitar? A minha mãe sabe agora. Aceitou, aos poucos. Portugal mudou, Tiago. Nós podemos mudar. Mas no fundo, Tiago sabia que não era só a família. Havia segredos dele próprio, um namorado recente, Pedro, um professor que o ajudara a curar feridas. Não contara ainda. A chamada inesperada abrira uma porta, mas também um abismo de dúvidas. Quando Miguel adormeceu no sofá, exausto da viagem, Tiago ficou acordado, olhando, o que faço agora, pensou. Perdoo e arrisco tudo, ou fecho esta porta para sempre. A cidade acordava lá fora, indiferente ao drama que recomeçava. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Miguel instalou-se num hotel no Chiado, mas passava a maior parte do tempo com Tiago. Passeavam por Lisboa como antigamente, pelo Lisboa Factory, pelas ruas empedradas de Alfama, ouvindo fado ao longe. Cada toque, cada olhar reacendia a chama, mas Tiago resistia. Não podemos simplesmente ignorar o passado, dizia ele, a voz carregada de dor. Miguel insistia, eu errei, mas voltei para corrigir. Contou mais sobre a vida no Brasil, a solidão, os arrependimentos, a terapia que o ajudara a aceitar-se plenamente. Lá, em São Paulo, há uma comunidade grande, mas nada se compara a ti. Tiago sentia o conflito interior crescer. Amava a ideia de um segundo chance, mas o rancor era uma sombra constante. E o Pedro, pensou. Pedro era o seu namorado há 8 meses, calmo, estável, sem dramas familiares. Encontraram-se numa app, e Pedro ajudara-o a reconstruir a confiança. Não era paixão avassaladora, mas segurança. Uma noite, após um jantar romântico no Bairro Alto, Miguel beijou Tiago sob as luzes das ruas. Foi intenso, como se o tempo não tivesse passado. Tiago correspondeu, mas depois recuou. Não posso. Há alguém. Miguel empalideceu. Alguém? Estás com alguém? Sim. Pedro. É sério. O silêncio foi pesado. Miguel afastou-se, os olhos marejados. Entendo. Demorei demais. Tiago sentiu culpa misturada com alívio. Não é só isso. Tu partiste, Miguel. Deixaste-me sozinho para lidar com tudo, a família que me rejeitou, os amigos que se afastaram. A família de Tiago, do Alentejo rural, ainda era conservadora. A mãe aceitara aos poucos, mas o pai nunca. É contra a natureza, dissera ele anos atrás. Tiago cortara contactos, construindo uma vida independente em Lisboa. Miguel não desistiu. Propôs amizade primeiro, tempo para curar. Mas o destino interferiu, uma mensagem da mãe de Miguel. Ela queria conhecer Tiago, pedira desculpa pelo marido. Ele arrependeu-se no fim, dissera ela. Tiago aceitou encontrar-se com ela num café em Belém. A mulher, viúva elegante, chorou ao vê-lo. O meu marido foi cruel. Destruiu o vosso amor por orgulho. As palavras abalaram Tiago. Perdoar o passado parecia possível. Mas Pedro complicava tudo. Contou-lhe a verdade numa caminhada pelo Parque das Nações. Pedro ouviu em silêncio. Eu sabia que havia alguém no teu passado. Mas não esperava que voltasse. Não sei o que sinto, admitiu Tiago. É confusão. Pedro sorriu triste. Então descobre. Não quero ser o plano B. Separaram-se amigavelmente, mas Tiago sentiu perda. Agora, livre, aproximou-se mais de Miguel. Jantares, conversas profundas sobre identidade, preconceitos que ainda existiam apesar das leis progressivas de Portugal. Mas um twist surgiu, Miguel revelara um segredo maior. Tenho um filho. No Brasil. Com a ex-mulher. Tem 8 anos. Tiago congelou. Um filho. E queres que eu? Quero que faças parte, se quiseres. Ele sabe de mim, aceita. O conflito interno de Tiago intensificou-se. Amor verdadeiro versus responsabilidade,
passado versus futuro. Preciso de tempo, disse. Miguel assentiu, mas os olhos traíam medo de perder novamente. Enquanto isso, rumores começaram. Um antigo amigo comum viram juntos, espalhara pela comunidade. Lisboa era pequena para certos círculos. Tiago questionava-se: vale a pena reviver esta dor por um amor que falhou uma vez? A tensão cresceu como uma tempestade sobre o Tejo. Tiago e Miguel encontravam-se diariamente, mas cada encontro era uma batalha interna. Miguel era paciente, mas a impaciência crescia. Dá-nos uma chance verdadeira, suplicava. Tiago cedera a alguns momentos íntimos, abraços longos no mirador de Santa Luzia, mãos dadas nas sombras, mas recuava sempre. O filho de Miguel, João, complicava tudo. Fotos enviadas, um menino sorridente, sem saber do amigo especial do pai. Ele poderia vir cá, sugeriu Miguel. Conhecer-te. Tiago panicou. Ainda não. A minha vida não está preparada para uma família. Mas o passado perseguia-os. O pai de Tiago, idoso e doente no Alentejo, ligara inesperadamente. Ouvi rumores. Esse Miguel voltou. Tiago confrontou-o por telefone. Sim, pai. E desta vez, não vou esconder. O velho gritou: vais destruir a família. Pensa na tua mãe. A chamada deixou Tiago abalado. Chorou sozinho no apartamento, questionando escolhas. Por que o amor tem de ser tão doloroso? Miguel consolou, mas surgira outro conflito. Pedro reaparecera, pedindo reconciliação. Senti a tua falta. O passado é passado. Tiago confundiu-se mais. Pedro representava estabilidade, Miguel, paixão arriscada. Uma noite de crise, Tiago bebeu demais num bar no Cais do Sodré, encontrou Pedro por acaso. Conversaram, quase voltaram. Mas viu Miguel ao longe, observando magoado. No dia seguinte, confronto. Escolhe, Tiago. Eu ou a segurança fácil? Não é justo, gritou Tiago. Tu foste embora primeiro. Palavras duras voaram. Miguel acusou de covardia, Tiago, de egoísmo. Separaram-se zangados. Tiago isolou-se, mergulhando no trabalho, desenhando projetos freneticamente. Mas a saudade corroía. Sonhos com Miguel jovem, promessas quebradas. Então, twist, uma carta do pai de Miguel, póstuma. Encontrada nos pertences. Confessava amor reprimido pelo filho, arrependimento por separar-os. Deixei o medo vencer. Não façam o mesmo. Miguel partilhou com Tiago, chorando. Ele amava-me, à maneira dele. O momento aproximou-os. Tiago abraçou-o forte. Talvez possamos tentar. Mas preconceito externo surgiu. No trabalho de Tiago, rumores afetaram um projeto. Um cliente conservador retirou-se. Não quero associar-me a isso. Tiago enfureceu-se internamente. Ainda em 2025, em Lisboa progressiva. Decidiu lutar. Aceitou Miguel plenamente, planeando conhecer o filho. Mas alto drama, Miguel recebeu oferta de trabalho no Brasil, para estar perto de João. Tenho de ir, pelo menos temporariamente. Tiago sentiu o chão sumir. Vais embora outra vez? Não. Quero que venhas comigo, ou esperes. O dilema máximo, ficar em Lisboa, carreira, ou arriscar tudo pelo amor. Tiago lutava, perco-me se for, perco se ficar. A decisão pendia como uma espada. Tiago passou noites em claro, caminhando sozinho pelas margens do Tejo, questionando a alma. O amor verdadeiro exige sacrifício, ou é egoísmo disfarçado? Miguel preparava a partida temporária, mas adiava, esperando sinal. Não vou sem ti, se quiseres vir. Tiago visitou a mãe no Alentejo, confrontando o pai doente. Amo Miguel. Aceita ou perco-te para sempre. O velho, enfraquecido, murmurou: não quero morrer sozinho por orgulho. Lágrimas, reconciliação frágil. A mãe abraçou-o: sê feliz, filho. Alívio parcial, mas o dilema persistia. Pedro ligou, desejando boa sorte. Escolhe o que te faz vivo.
Tiago percebeu, Miguel fazia-o sentir vivo, apesar da dor. Mas surpresa, João, o filho, chegou inesperadamente com a ex-mulher de Miguel, para férias. Miguel acelerara para testar. Tiago conheceu o menino num parque em Cascais. João era tímido, mas curioso. És o amigo do pai? Tiago sorriu, coração derretendo. Sim. E espero ser mais. A ex-mulher, amigável, aprovava. Miguel nunca foi tão feliz. Momento de clareza, família possível, apesar de tudo. Mas conflito escalou, antigo amigo traidor espalhara fotos deles online, comentários homofóbicos surgiram, apesar das leis protetoras. Tiago enfrentou depressão breve, duvidando. Vale a pena esta exposição? Miguel defendeu-o publicamente num post, declarando amor. Viralizou positivamente na comunidade LGBT lisboeta. Apoio veio, amigos, colegas. Tiago sentiu força. Juntos, superamos. Planeavam futuro, Miguel ficaria em Portugal, trazendo João. Mas clímax emocional, Tiago propôs compromisso no mirador ao pôr do sol. Quero envelhecer contigo. Miguel aceitou, chorando. Paz temporária, mas sombra, saúde do pai de Tiago piorou. Corrida ao hospital. Últimas palavras, perdoa-me. Amém liberdade. Morte trouxe luto, mas libertação. Tiago e Miguel apoiaram-se mutuamente, mais unidos. O luto uniu-os como nada antes. Tiago organizou o funeral no Alentejo, Miguel ao lado, segurando a mão em público pela primeira vez perante a família conservadora. Alguns olhares desaprovadores, mas a mãe defendeu, ele faz o meu filho feliz. João chegou para ficar mais tempo, adaptando-se à escola em Lisboa. Tiago envolveu-se, lendo histórias, jogando futebol. Podia ser pai, pensou, emocionado. Vida cotidiana, morando juntos no apartamento de Tiago, cozinhando pastéis de nata, rindo de memórias. Mas tensão interna persistia em Tiago. Sonhos com abandono, medo de felicidade frágil. Miguel notou. Fala comigo. Confissão, tenho medo que fujas novamente quando as coisas complicarem. Miguel prometeu, nunca mais. Terapia, compromisso. Altura de drama, oferta de adoção conjunta surgiu via amigos. Um bebê necessitado. Discutiram intensamente. Estamos prontos? Questionou Tiago. Sim, se for contigo. Decidiram tentar. Mas obstáculo, burocracia portuguesa, apesar de legal, exigia provas de estabilidade. Processo estressante expôs inseguranças. Paralelamente, Miguel recebeu herança do pai, incluindo carta secreta para Tiago, pedido de perdão pessoal. Emoção avassaladora. Tiago perdoou plenamente. Relação aprofundou, confiança reconstruída. Comunidade apoiou, eventos PRID em Lisboa, marchando juntos com João. Felicidade crescia, mas Tiago sentia, mereço isto após tanta dor. O clímax chegou inesperadamente. Durante o processo de adoção, um familiar distante de Miguel contestou, alegando instabilidade moral num tribunal conservador residual. Audiência tensa, testemunhas, preconceitos velados. Tiago testemunhou, voz firme, o amor não tem género. Construímos uma família real. Miguel defendeu, superei medo graças a ele. Juiz progressivo aprovou, mas stress culminou em crise, Tiago colapsou emocionalmente após, revivendo traumas. Miguel cuidou, noite inteira conversando. Somos mais fortes que o passado. Reconciliação profunda, amor declarado abertamente. Bebé chegou, uma menina, Sofia. Família completa, Tiago, Miguel, João, Sofia. Anos resumidos em felicidade, viagens a Sintra, festas em casa, apoio mútuo. Tiago refletia, a chamada inesperada mudara tudo, de dor a redenção. Superaram mal-entendidos, preconceitos familiares, societais. Amor venceu, profundo, eterno. Em Lisboa luminosa, sob o Tejo eterno, encontraram paz. Valeu cada lágrima, pensou Tiago, abraçando Miguel ao pôr do sol.